Olá, meus seguidores! Olha nós aqui com mais um Café com Elis, isso mesmo! No Café com Elis anterior nós falamos sobre depressão e também falamos sobre como lidar com pessoas difíceis, não é? E olha como é estimulante. Essa é a minha intenção aqui, é estimular mudanças sociais, né? Trazer conhecimento e trazer habilidades. Essa é a minha intenção em Café com Elis. Como um coaching espiritual, além de eu mostrar, passar para vocês o meu ponto de vista, também trago aqui crescimento, informações e edificação. E além disso, ainda coloco um pouquinho aí de entretenimento, ok? Porque nós precisamos, não é verdade? Bom, gente, hoje eu vou trazer um outro assunto em pauta para vocês. É sobre formas de amar. Esse é o assunto do Café com Elis desta vez, ok? Então, pelo assunto ser muito extenso e a gente não ter tempo hábil, como eu falo sempre, por ter um conteúdo vasto, né? Eu não posso ficar aqui minuciando, né, gente? Porque não dá mesmo, o tempo não dá, né? Mas assim, eu vou passar uma simples explanação, né? E quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem sites que falam a respeito desse assunto. Existem livros, livros que falam também a respeito de todos esses assuntos que eu tenho trazido à pauta aqui. Ok, meus amados? Bom, vamos lá. A pergunta que eu deixo para você é: qual o seu papel? Isso, qual o seu papel dentro da sociedade? Qual é o seu lugar? Qual é a sua posição dentro da sociedade? Pensou? Então vamos lá. Eu te pergunto agora, como você ama, meu amado? Como? Qual é seu jeitinho especial de amar? Como você ama? Responde aí. Cada um tem o seu jeito próprio de amar, né? E cada um tem um jeito próprio de sentir esse amor, né? Cada um de nós temos um comportamento diante da sociedade, diante do outro em relação ao amor. Esses dias eu estava ouvindo um depoimento. E nesse depoimento a pessoa comentou que 80% da humanidade não sabe o que é consciente e inconsciente. Eu fiquei muito triste sobre isso, porque foi uma das coisas que eu mais aprendi quando eu fiz o meu curso em neurolinguística e fiz a minha graduação em neurolinguística. A gente aprende muito de como funciona o subconsciente, o consciente, né? A gente se aprofunda muito nesse assunto e a gente aprende, e aprendendo se desenvolve, né? A sabedoria, ela vem dos livros também, a sabedoria, ela vem do conhecimento. Então, por isso que você tem que ficar sempre atento, sempre se renovando, fazendo cursos. Isso é importante, né? Para que você se conheça, para que você se conheça o outro, né? E existe, assim, muito jeito, né, de se amar. E o seu jeito de amar não é o jeito, muitas vezes, que eu gosto de ser amado. O seu jeito de amar, muitas vezes, não é o jeito que o outro gosta de ser amado. Então, existe várias formas, vários jeitos de se amar. E a gente tem que ter essa consciência, né? A gente nunca vai entender uma pessoa se a gente não entender, né, a multidão. Então, primeiro a gente entende uma pessoa para depois a gente entender a multidão. Então você entra num relacionamento, seja ele de amizade, de trabalho, seja ele num relacionamento amoroso, então a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo a entender essa pessoa. E quando a gente entende ela, então a gente consegue entender a multidão. A gente consegue sim entender
todos que estão à nossa volta. É interessante, eu gostaria de dar assim 2 exemplos assim legal sobre isso. Por exemplo, quando você coloca o número 6 no chão, quem está do lado de cá vai ver ele como número 9. Quem está do outro lado vai ver como número 6. Então você chega nessa pessoa e pergunta: que número é esse? Ela diz: é 6. E realmente você olha, é o número 6. Só que quando você vai do outro lado e pergunta para o outro, ele diz: é 9. E você olha no chão e realmente é o 9. Então depende muito do ponto de vista, depende muito da posição que a pessoa se encontra. Por isso, amados, nós temos que sair da nossa caixinha. Nós temos que sair da nossa caixinha para entender o outro, para compreender o outro. E isso faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento também. Nós necessitamos muito disso. Então tem várias formas de enxergar o mundo. Tem várias formas de se enxergar esse mundo lá fora. Cada um dentro da sua caixinha, dentro da sua posição, dentro do esclarecimento que ele tem, né? Ele vai enxergar o mundo de uma certa maneira e muitas vezes totalmente diferente da forma que você enxerga. Então nós temos que ter noção disso. E é engraçado porque você já observou que as crianças, elas não têm maldade, elas brigam, daqui a pouquinho elas estão brincando de novo, elas se perdoam fácil, né? Elas falam a verdade uma para outra: olha, eu não gostei disso, ó, você fez isso, me dá aqui, não gostei, ai, tô bravo, ó, eu vou te bater, hein, né? Então elas são muito sinceras entre si. Por quê? Porque elas ainda não geraram essa camada que nós geramos em nós. As crianças, elas são puras, né? E nós não. Nós, com o decorrer da nossa vida, nós vamos gerando uma camada protetora sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa personalidade, né? E aí, quando a gente entra num relacionamento, principalmente se for um relacionamento conjugal, por exemplo, quando a gente entra num relacionamento conjugal, a gente tem que ter em mente que nós temos que fazer o outro feliz. É isso que a gente tem que ter em mente, porque se você entrar num relacionamento conjugal sem essa concepção, sem essa ideia do relacionamento e sem essa responsabilidade sua, você pode ter certeza que o seu relacionamento vai ser frustrante e não vai dar certo. Quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que entrar sim com essa mentalidade. Eu estou entrando nesse relacionamento porque eu quero fazer o outro feliz. Eu quero dar felicidade para o outro. E olha, amado, tem uma lei que ela se cumpre. Tudo que você faz pro próximo, você recebe em dobro. Acreditando ou não, ela funciona e assim é. E se você observar, todas as religiões falam isso. Aquilo que o homem semeia, isso mesmo ele ceifará, ele colherá. Então, se você faz o outro feliz, automaticamente a lei se cumpre na sua vida. Não tem como não se cumprir. Realmente você vai ser feliz. Por quê? Porque você está dando para o outro e tudo que você dá volta dobrado para você. Então, quando você entra nesse relacionamento para fazer o outro feliz, automaticamente você está o quê? Semeando, você está plantando o que você vai colher futuramente, nada mais, nada menos do que a felicidade. Você vai colher sim a felicidade. Amados, existem 3 tipos de centro de inteligência: o mental, o emocional e o prático. Então eu vou falar um pouquinho desse centro, né, de inteligência emocional. Vamos entrar lá. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a emocional, a prática, né, que pode ser a instintiva também, e a mental, ok? Então uma delas sempre sobressai em nossa vida, ok? Cada um de nós temos uma que se sobressaiu. Nós temos todas as posições na nossa personalidade, mas uma sempre se sobressai mais. Então, vamos falar um pouquinho da mental. O que é a mental, né? Essa inteligência mental, ela é responsável por pensar, analisar, observar e planejar, né? Por isso que chama até mental, né? Normalmente são pessoas que, quando formaram suas personalidades, né, que são as camadas das quais eu falei agora há pouco,
né, que a gente vai formando camadas, a gente nasce puro, mas depois, conforme a nossa cultura, com a influência dos professores, com a influência dos familiares, dos amigos, dos vizinhos, das pessoas que estão sempre ali no nosso círculo de amizade, né, a gente vai formando camadas em nossa vida. Então, as pessoas, elas vão formando uma camada, e quando elas formam a sua personalidade, elas criam uma sensação de não serem capazes, né? Então, elas geram o quê? Uma insegurança dentro de si. Elas geram uma insegurança dentro de si. E normalmente o comportamento delas são comportamento. Elas são muito observadoras. Elas são muito observadoras. Elas são muito analíticas ao extremo. E elas são muito planejadoras. Esse é o comportamento da pessoa, né, que tem a inteligência mental. Elas buscam no outro o quê? Mais segurança, óbvio, é mais segurança, mais apoio. Elas querem sentir que realmente elas podem contar com aquela pessoa, que elas têm com quem contar, né? E aí, o que essas pessoas com inteligência mental esperam do outro? Ela espera a confiança do outro, né? Elas esperam ter confiança, elas esperam que o outro dê motivos de sobra para que ela possa confiar nele, né? Sentir apoio nessa pessoa. Ela quer sentir assim que realmente ela pode contar com ele e que ele sim vai ajudá-la naquilo que ela precisar. E o tempo todo, né? Então, ela valoriza demais o diálogo, sentar olho no olho e conversar, né? Ouvir, sentir esse apoio do outro, né? Tipo assim, medir, né? Vamos supor, se a outra pessoa fala assim pra ela, eu te amo, ela quer saber de 1 a 10, né? Que ponto, né? De 1 a 10, você me ama? Como? Mas de 1 a 10, me fala uma proporção, um número, né? Então elas são muito assim, né? Bom, a emocional, ela é responsável. O emocional, ele é responsável pelo sentir, pelo ter conexão emocional, né? Por ter empatia. O emocional pelo melhorar os relacionamentos. Esses são os focos. O comportamento desse emocional, ele é mais empático. Ele põe o coração em tudo, sabe? Todas as ações dele, ele age pelo coração. Ele põe o coração em primeiro lugar, né? Normalmente essas pessoas, elas são mais compreensivas também, sabe? Tudo tem um lado bom, né, gente? Tudo tem um lado bom. Elas são mais compreensivas, né? Tudo assim, tem que ter amor para elas, né? Parece que elas são mais intensas no amar, no servir, né? Elas parecem que amam mais, né? O comportamento. E normalmente essas pessoas emocionais, quando elas formaram as suas personalidades, né? Elas criaram uma sensação de que não foram amadas o suficiente. E por criar essa sensação que não foram amadas o suficiente, elas acabam buscando o que no outro? Busca mais afeto, mais romantismo, elas buscam mais se sentir amada, né? Elas querem se sentir amada. Essa é a realidade. As emocionais, elas precisam ouvir mais eu te amo, ser mais abraçado, ser mais beijado. Olha que interessante como muda um comportamento do outro, né? Um sentimento do outro, né? Isso é, assim, maravilhoso, né? Agora, o prático ou o instintivo que a gente fala, né? Esse lado prático e instintivo, ele é responsável por agir, ter ações, atitudes mesmo, né? E normalmente eles responsável também pela impulsividade, né? Impulsos, né? Ela controla um pouco esse sentimento, né? Essas atitudes, né? E normalmente o comportamento, né, desse prático
normalmente ele tem um comportamento de controlador, ele é mais controlador que os outros, ele é mais dominador, né? Ele é mais impulsivo, é aquele tipo de pessoa que faz as coisas e depois pensa e depois sente. Primeiro faz, depois vai pensar no que fez, vai sentir o que fez, né? Então é interessante. Vou beber aguinha. É interessante isso, né? Mas assim, na formação da personalidade deles, né? Na formação das personalidades deles, depois daquilo que a gente já falou, né? Das camadas, né? Que vai se formando. Então eles criaram uma sensação de não ser valorizado o suficiente. Isso aí, gente. Eles sentem que eles não são valorizados o suficiente. Então eles precisam, sim, de ser mais valorizados, ser mais reconhecidos. Eles precisam que as pessoas fazem mais por eles, por exemplo. Né? Se dedica, fazem mais coisas, tem mais atitudes no fazer, né? Para eles valorizam muito a ação, o fazer. É interessante, porque esse é o jeito deles amarem, né? É o jeito dos três, como eu disse, das três personalidades amarem, né? Então, eles são práticos, né? Eles gostam de ação. Vamos supor, eles vão no mercado e faz uma compra. Ou eles vão lá na lotérica ou no banco e pagam os boletos. Eles lavam a louça, por exemplo, né? Então, eles pensam assim, eu faço, logo eu amo, né? É mais ou menos assim, tô dando um exemplo disso. Então, é o seguinte, eles têm esse comportamento, então eles acham que eles provaram para a pessoa que realmente eles amaram. Eu amei quando eu fiz isso. Então, se a outra pessoa, por exemplo, for emocional, né, que precisa aí de um buquê de flor, precisa de presente, né, precisa de uma outra situação, ela não consegue enxergar isso no prático. Porque o prático, o emocional vai chegar, não, você não me ama, você não demonstra tal. Aí o prático vai dizer, mas como eu não te amo? Eu fui lá, paguei todos os boletos, fui no mercado, fiz compra, lavei a louça, lavei o quintal para você, coloquei o lixo. Olha como eu te amo, né? Então você vê que a visão de um, né, para o outro, né, o comportamento como muda e o fato de um não reconhecer o jeito do outro amar, né? Então nós buscamos no outro o que falta em nós. Agora eu te pergunto, então eu te pergunto, como assim? Como assim? Eu busco no outro o que falta em mim. Difícil, né? E aí eu me pergunto também, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu busco no outro o que falta em mim? Eu queria entender por quê. E aí uma luzinha se acende na minha cabeça. E aí eu penso, pois claro, agora eu entendi. Pois claro, agora eu entendi. Só pode ser. Pois claro que é isso, né? Pois claro. Então agora eu consegui entender. O que eu consegui entender? Eu consegui entender que existe o prático, existe o mental e existe o emocional. E cada um deles busca no outro o que falta em si, né? E como não são os três iguais, e aí gera conflito entre um e o outro. Então, se você não aprender a conviver com um, você nunca vai saber conviver com a multidão. Se você não entende um, você jamais vai conseguir entender a multidão. Interessante isso, né? Olha como a gente aprende. E olha, amado, o outro não pode suprir
suprir de maneira alguma a sua deficiência. Ele tem a dele. Ele tem a deficiência dele. Então ele não pode de maneira alguma suprir a sua deficiência. Não tem como, né? Então nós temos que aprender a nos tornar felizes e se preocupar em fazer o outro feliz do nosso jeito. Então procura se entender, né? Procura se conhecer, se autoanalise, né? Se trate, se cuide. Busca informações, desenvolva o teu eu pessoal, né? Para depois querer cuidar do outro. Porque quando você desenvolver tudo isso, você não vai cobrar tanto do outro. Você não vai cobrar tanto do outro, né? Porque você já desenvolveu o seu eu, você já se entendeu, você já automaticamente, quando você entende você entende a multidão. Então não faça do outro um saco de retalhos. E não permita que ninguém faça de você um saco de retalhos. Ah, porque eu quero que você seja assim, porque eu não quero que você faz isso, porque eu quero tudo do meu jeito, porque eu gosto assim, porque eu gosto daquele jeito, né? Então fica difícil, amado, fica difícil, né? Ninguém veio aqui para suprir a necessidade do outro, ninguém veio aqui para fazer o outro feliz, né? Entre aspas, nós não viemos com essa responsabilidade, né? Mas quando você tá num relacionamento, então você dá assim o melhor de si, você dá o melhor de si, você se dedica, né? Você tenta fazer o outro feliz, mas como você faz? Usando aquilo que você sabe, aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você aprendeu e aquilo que você arranca de dentro de si para compartilhar com o outro. E se o outro fizer a mesma coisa, nós vamos nos entendendo, nos amando e nos aperfeiçoando. Quem disse que o teu jeito é o jeito certo? Quem disse que o teu jeito de amar é o teu jeito certo? Se você vier fazer algo para mim dentro da tua personalidade, dentro aí das tuas camadas, e eu for uma pessoa totalmente oposta, se você for um prático, eu for emocional, eu não consigo reconhecer isso que você está fazendo. Assim como você não vai conseguir reconhecer o que eu faço também. Estão me entendendo, amados? Tá ficando claro tudo isso? Espero que tenha ficado claro, né? Porque nós precisamos sim amadurecer. Como eu disse, eu vim trazer informações, crescimento. Amém? Então faça-se feliz. Porque as 3 formas estão certas. Tanto a mental, né? A pessoa que tem a personalidade mental, a que tem a prática, né, instintiva, e a que tem a emocional. As 3 formas estão certas, gente. Cada um na sua, cada um com o seu crescimento, cada um com a sua bagagem, né? Então, amados, vamos parar por aqui, encerro por aqui essa nossa reflexão, né? Então vamos fazer aí uma troca mútua de informações. Então, comente aí. Eu vou adorar que você interaja. É muito bom interagir com você, tá bom? Isso marca presença. Então comente aí o que você acha, o que você pensa, as experiências que você viveu. Há uma troca aí, nós somos uma família, estamos todos aqui juntos, né? E muitos vão ler sim o comentário, tá? Amados, me sigam nas redes sociais, tá? No Instagram, no Face, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Sintam-se todos abraçados por mim. Elis ama. Até o próximo café com Elis. E vamos ver qual será a pauta, né, do próximo café, né? E para encerrar, quero agradecer todos os comentários, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por todos os comentários, tá? Quero agradecer por todos os incentivos, né? Por estarem aí me incentivando com palavras carinhosas e amorosas. Quero agradecer os e-mails, tá bom? Muito obrigada. Quero agradecer as mensagens no WhatsApp. Muito obrigada pelo carinho, pelo ponto de apoio, por estarem caminhando
comigo. Quero agradecer os beijos, os abraços, agradecer de todo o coração, porque eu sei que custa para vocês, tá? Colocar os dedinhos ali na teclinha e deixar sempre um comentário, né? Lá no meu canal. Eu agradeço muito por vocês estarem comentando, tá bem? E visitem o meu canal, tá? Aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, tá? Clica lá no sininho para estar recebendo os meus vídeos, as notificações o mais rápido possível, né? Para estar recebendo aí as minhas dicas, tá recebendo aí os vídeos que eu estou fazendo, tá? Agradeço de coração quem são os inscritos por estarem me acompanhando, compartilhando esses vídeos e estarem curtindo. Isso é muito importante para mim e eu agradeço de coração. Para quem não conhece o canal, entra lá no meu cantinho, vai conhecer. O meu canal tem um pouquinho de tudo. Este canal foi feito especialmente para você. Este canal foi feito por amor a você. Eu estou aqui para compartilhar as minhas dicas, os meus aprendizados, o meu crescimento e a minha experiência de vida, contar um pouco da minha história, né, para vocês. Então essa é a minha intenção. Então eu fiz este canal com vários cantinhos dentro dele, em especial para você. Sinta-se em casa, faça parte desta família Elis Simples Assim e até o próximo Café com Elis. Beijos, meus seguidores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!